dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos falar sobre o incrível, importantíssimo e maravilhoso e fantástico primeiro teorema de Silo. Por que primeiro, né? Porque tem mais de um. Os resultados de Silo foram, na verdade, divididos em várias partes, por isso que ao longo da história resolveu se chamar primeiro, vocês vão ver que tem um segundo e terceiro teorema de Silo. E no que consiste esses teoremas? A gente já deu mais ou menos um spoiler aí para trás de que os teoremas de Silo são uma tentativa, especialmente esse primeiro, né? Os outros dois são mais qualitativos no sentido de trazer mais informações, mas o primeiro teorema de Silo especificamente, que é o que a gente vai ver hoje, ele é uma tentativa de obter, de certa forma, a recíproca do teorema de Lagrange. Eu vou falar novamente, agora tentar ser mais detalhado. O teorema de Lagrange afirma que se eu tiver num grupo finito, se eu tiver um subgrupo desse grupo finito, a ordem do subgrupo tem que ser um divisor da ordem do grupo como um todo, certo? Então, numericamente falando. E aí uma pergunta interessante que a gente pode fazer, que é super interessante, que a gente até meio que já fez, mas não respondemos ainda, se eu tenho um grupo finito com uma certa quantidade de elementos e eu sei que um certo número divide essa ordem do grupo, então chama esse divisor de D. A pergunta é, será que existe algum subgrupo que tem exatamente D elementos? Nesse sentido, é uma espécie de recíproca do teorema de Lagrange, porque se tiver um subgrupo, a ordem dele divide. Mas se você tem um número que divide, será que tem um subgrupo com essa ordem? Essa é a pergunta que os teoremas de Silo, especialmente o primeiro, se propõem a responder. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, suponha que G seja um grupo finito, e D um número natural que divide a ordem de G. Então a pergunta que nós fazemos é: existe H subgrupo de G tal que a ordem do H é igual a D? Essa é a pergunta. Escrevendo agora ao invés de só falar. O que nós vamos ver é o seguinte: a gente não vai responder essa pergunta para qualquer divisor. Já vou logo quebrando essa expectativa de vocês. Mas a gente vai responder para uma série de divisores que a gente já sabe que qualquer número tem. Porque pelo teorema fundamental da aritmética, quando eu sei que G é um grupo finito, então a ordem dele é um número, né? Um número natural. Quando ele é 1 não tem graça, né? Porque um grupo trivial só tem um subgrupo mesmo, então não tem muita graça. Quando a ordem dele é maior ou igual a 2, a gente sempre pode decompor esses caras por meio de primos, né? Então, isso aqui tem uma decomposição por fatores primos dessa forma aqui, P1 até um T1 até um PR, TR, certo? E o que nós vamos ver, o primeiro teorema de Silo trata de mostrar que para cada primo desse daqui, para cada I, ou seja, o I aí é um índice que vai variando nos índices dos primos que aparecem aqui nessa decomposição. Para cada I, o que acontece é que a gente consegue encontrar subgrupos cuja ordem é uma potência do PI. Mais ainda, para cada I e para cada J, que varia de 0 até a última potência do PI que aparece aqui, a gente consegue mostrar que existe um subgrupo H, subgrupo de G, tal que a ordem de H é exatamente esse PI elevado a J. Tudo bem? Então a gente consegue, por exemplo, se a gente for explicitar num exemplo aqui, deixa eu pegar o número, sei lá, 36. 36, vamos supor que a gente tem um grupo com 36 elementos. O 36, quando você fatora em termos primos, vamos lá, isso é 2 vezes 18, né? Que é 2 vezes 3 vezes 6, que é 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3 de novo, né? Então é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. O que o primeiro teorema de Silo vai mostrar, por exemplo, no caso em que um grupo tem 36 elementos, é que eu tenho um grupo, pelo menos um grupo, com 2 elementos, que é o 2 elevado a 1, com 2 ao quadrado elementos, que é o 4, com 3 elementos, que é o 3 elevado a 1,
e com 3 ao quadrado elementos, que é 9. Tá? Então o primeiro teorema de Silo mostra isso daqui, ó, que os divisores 2, 4, 3, 9, que são exatamente potências dos primos que aparecem nessa faturação até a potência máxima, para esses divisores a gente sempre consegue encontrar um subgrupo com essas ordens. Tá? E é claro, isso não é só para 36, isso é para qualquer ordem de um grupo finito. Aqui eu esqueci de comentar, né, a foto desse elegante senhor aqui é a foto do Silo, né, do Peter Ludwig, alguma coisa, Mergedel, vai saber como é que fala isso. Silo, ele era um matemático norueguês, ele obteve esse número 1872 e está aqui porque foi no ano em que ele publicou os teoremas dele, né? Então tá aí um registro histórico importantíssimo para a gente. Ele trabalhou junto com, depois de trabalhar com os teoremas dele, né, que hoje são chamados teoremas de Silo, ele trabalhou junto com Sophus Lee, né, dos grupos de Lee, organizando o trabalho feito pelo Abel, que foi um grande matemático da época também, que não à toa hoje existe o Abel Prize, né, que é um dos prêmios mais de maior prestígio da comunidade matemática internacional. Então, de fato, foi alguém que cravou seu nome na história da matemática, sem dúvida nenhuma. E aí, antes de partir para a demonstração do primeiro teorema de Silo, a gente prova um resultado auxiliar que, de certa forma, depois o teorema de Silo generaliza, mas a gente precisa desse caso particular primeiro, que é o famoso lema de Cauchy. Cauchy é esse matemático da foto aqui, que, bom, importantíssimo na história, né, da análise, fez muita coisa na análise, tem várias coisas em álgebra linear e outras áreas também. Foi um matemático extremamente prolífico, e na verdade o resultado do Cauchy, se eu não me engano, ele não precisa que o grupo seja abeliano. Ele prova que para qualquer grupo finito, se eu tiver um primo que divide a ordem desse grupo, então G admite um elemento de ordem prima, né, essa ordem P tomada. Só que para a gente aqui, a gente vai mostrar que esse resultado vale primeiro para os grupos abelianos, depois a gente vai mostrar o primeiro teorema de Silo, e aí pelo primeiro teorema de Silo, a gente consegue generalizar esse lema, retirando essa hipótese do grupo ser abeliano. Tá? Então, por enquanto, a gente vai precisar disso. A gente constrói o teorema de Silo e depois retira essa hipótese e consegue provar, generalizar esse resultado. Tá? Então, o lema de Cauchy é importantíssimo. Ele está dizendo que em qualquer grupo abeliano finito, se eu tiver um primo que divide a ordem desse grupo, então necessariamente vai existir algum elemento nesse grupo de ordem P, certo? Com ordem exatamente esse primo que a gente tomou. Tá? Então, como a gente vai provar esse resultado por indução sobre a ordem de G. Tá? A gente vai partir do G da ordem maior ou igual a 2, porque para a ordem maior ou igual a 1 não tem primo, né, que divide 1. Né? Então, não faz sentido a gente considerar ordem 1 nesse caso. Então, a gente vai fazer por indução na ordem de G a partir do 2. Tá? Então, primeiro caso, obviamente, é a gente verificar que o resultado vale para o primeiro número inteiro que eu estou considerando, né? Para o primeiro natural que eu estou considerando. Então, para a ordem 2, é bem tranquilo, porque nesse caso, podemos escrever o G, já que ele só tem 2 elementos, o G pode ser escrito assim, ó, como o elemento neutro e um outro elemento com A diferente de E, certo? Já que ele só tem 2 elementos. E aí, nesse caso, como eu estou assumindo que o P divide a ordem de G, e a ordem de G é 2, então, se eu tenho um primo que divide 2, necessariamente esse P tem que ser igual a 2, certo? Porque os divisores de 2 é 1 e 2. P não pode ser 1, porque 1 não é primo. Então, nesse caso, o P é igual a 2. E o A, esse elemento A aqui, ó, é alguém que pertence a G e possui ordem 2. Ordem P igual a 2. Tá? Então, o resultado para a ordem do grupo igual a 2 é válido. É válido. Tudo bem? Então, para o caso ordem igual a 2 é válido. Então, agora, a gente vai provar o passo indutivo. A gente vai supor que a cardinalidade, né, a ordem de G, é estritamente maior que 2 e que o resultado... A gente vai usar o
o segundo princípio de indução, tá? Então a gente vai supor que o resultado é válido para subgrupos de ordem estritamente menor do que a ordem de G. Então a gente tem que provar que o resultado vale para a ordem de G, né? Ou seja, para o próprio G. Então vamos lá, o nosso objetivo aqui é mostrar que G admite um elemento de ordem P. A gente já sabe que isso vale para subgrupos de ordem menor do que a ordem de G, né? Se eu tiver um primo que divide a ordem de algum subgrupo com ordem menor do que a ordem de G, então esse subgrupo vai conter alguém com ordem esse primo que divide ele. Então, temos alguns casos a considerar. O primeiro caso a considerar aqui, eu vou chamar de A. A gente vai supor que a ordem de G seja igual a P. Tá? Nesse caso, se a ordem de G for igual a P, então a gente não tem o que fazer, porque se ele tem ordem P, em particular ele é cíclico, né? E aí ele vai ter alguém exatamente de ordem P. Como? Então assim, né? Eu vou escrever melhor. Então assim, G é cíclico. E daí existe, vamos dizer, um X em G com o G é exatamente o subgrupo gerado por X. E aí nesse caso, a ordem de X é precisamente o P. Então nesse caso, ok. Então a gente vai para um segundo caso, caso B. A gente vai supor que a ordem de G é diferente de P. E a gente ainda vai mostrar com isso que ainda neste caso o G vai admitir um elemento de ordem P. Para fazer isso, a gente vai provar uma afirmação auxiliar. Ó. A gente vai mostrar que quando a gente supõe que a ordem de G é diferente de P, a gente vai mostrar isso daqui. Ó. Existe H subgrupo de G tal que 1 é menor do que a ordem de H, ou seja, né, o H tem alguém que é diferente do elemento neutro, mas esse subgrupo é próprio, ou seja, a ordem do H é menor do que a ordem de G. Por que a gente está querendo isso daqui? Para poder aplicar a hipótese de indução de alguma forma. Certo? Se eu encontro um subgrupo que satisfaz isso daqui, quando eu encontrar um primo que divide esse cara, eu já vou poder usar a hipótese de indução. Então a gente vai provar isso. E aí, para provar isso, alguns subcasos vão aparecer. Tá? Então nessa demonstração aqui, para provar isso daqui, o que a gente vai fazer? Como o G tem ordem maior que 2, né? Então assim, é possível. Então vou começar a demonstrar. De fato, é possível tomar um Y que pertence a G com Y diferente do elemento neutro. Certo? Porque G tem mais de 2 elementos. Aqui eu estou supondo que ele tem até no mínimo 3, né? Nesse passo indutivo. E aí, alguns casos vão aparecer. Ó. Caso B1. Eu quero encontrar esse subgrupo, né? Se isso aqui acontecer, ó, se o subgrupo gerado por Y é diferente do subgrupo gerado por G, então, se eu tomar o H como subgrupo gerado por Y, isso aqui acontece. Ó. Esse H satisfaz o quê? Satisfaz que a ordem dele é maior que 1, porque eu tomei o Y diferente do elemento neutro, então, se ele é diferente do elemento neutro, a ordem de Y não pode ser 1, porque só o elemento neutro tem ordem 1. Então, o subgrupo gerado por Y tem ordem maior que 1, e como eu estou supondo aqui nesse caso que o subgrupo gerado por Y é um subgrupo próprio de G, é uma parte própria, então ele não pode ter a mesma quantidade de elementos que o G tem. Certo? Eu tô no mundo finito aqui, né? Então, ótimo. Se esse Y que eu tomei é tal que isso aqui acontece, beleza. Não temos problema nenhum. Então a gente pode supor, no caso B2, que o G é o subgrupo gerado por Y. Tudo bem? A gente pode supor que o G é o subgrupo gerado por Y. E aí, nesse caso, olha só o que vai acontecer. Ó. Neste caso, a ordem de Y não é a cardinalidade de G. Agora, eu estou debaixo da hipótese que essa cardinalidade é diferente de P. Ó. Então, se essa ordem é diferente de P,
Então isso tem que implicar que o y elevado a p é diferente do elemento neutro. Por que isso aqui tem que ser verdade, né? Porque se o y elevado a p fosse igual ao elemento neutro, a ordem de y seria um divisor de p, certo? A gente já sabe disso. Se eu tenho uma potência de um elemento que resulta no elemento neutro, a ordem dele tem que ser um divisor dessa potência. Só que p é primo. Então, se isso aqui acontece, vamos fazer um rascunho aqui. Se o y elevado a p é igual ao elemento neutro, isso implica que a ordem de y divide p. Só que como p é primo, isso implicaria que a ordem de y é igual a 1 ou a ordem de y é igual a p. Só que nenhum desses casos acontece. Porque a ordem de y não é 1, porque eu tomei o y diferente do elemento neutro, tá aqui. E a ordem de y não é igual a p, porque eu estou supondo que o g é o subgrupo gerado por y, e eu estou supondo que a ordem de g não é p. Tá? Então nenhuma dessas duas coisas acontece. Então, se a gente supõe que rapidinho que o y elevado a p é o elemento neutro, a gente chega numa contradição. Então isso quer dizer que o y elevado a p é diferente do elemento neutro. E aí, nesse caso, a gente toma o h como sendo o subgrupo gerado por y elevado a p. Por que esse cara vai servir? Observe o seguinte, como isso daqui acontece, a ordem de y é a ordem de g, certo? Porque g é o subgrupo gerado por y. Só que a ordem de g não é divisível por p. Essa é a hipótese principal lá do lema. Então isso quer dizer que a ordem de g pode ser quebrada assim, como p vezes alguém, que é exatamente a divisão da ordem de g por p. Tudo bem? Porque esse número aqui é inteiro. Essa coisa aqui, pertence aos naturais. É um número inteiro positivo, porque o p é um divisor da ordem de g. E aí a gente usa um resultado que diz o seguinte. Lembra desse resultado que a gente provou? Se você tem um x, tal que a ordem de x é um m vezes n, então isso implica que a ordem do x elevado a m é igual a n. A gente provou esse resultado. Então a gente vai aplicar isso aqui. Então isso daqui implica que a ordem de y elevado a p, isso é igual a esse número que aparece aqui, ordem de g dividido por p. E essa coisa aqui é menor do que a ordem de g. Tá? Porque eu estou dividindo de fato, né? Isso daqui não é, o p não é igual a 1 para que isso daqui desse igual à ordem de g. Então isso implica, já que a ordem do y elevado a p é precisamente a ordem do h, a ordem de h é menor do que a ordem de g. E como o y elevado a p é diferente do elemento neutro, então a ordem de h, que é a ordem de y elevado a p, é maior que 1. Tudo bem? Então a gente encontrou esse subgrupo cuja ordem é menor do que a ordem de g e maior que 1. Certo? Ótimo. Então assim essa afirmação laranja aqui está demonstrada, certo? Então deixa eu pegar o laranjinho aqui. Então fechamos essa afirmação laranja. Então assim, estabelecemos o fato de que esse grupo G admite um subgrupo que é próprio, mas que tem mais de um elemento. E aí o que acontece? Voltando à demonstração principal, a gente vai trabalhar com esse H, né? Então assim, mostramos de fato que existe H. Agora isso está de fato estabelecido. Existe H. Vou colocar um logo aqui, né? Fica melhor. Logo existe H subgrupo de G tal que a 1 é menor do que a ordem de H, que é menor do que a ordem de G. E agora temos mais alguns casos, 2 pelo menos. O primeiro caso que a gente vai analisar caso tá faltando letra, né? Vou colocar um 1 romano assim, caso 1. A gente pode supor primeiro que para esse subgrupo que a gente encontrou, vamos supor que P seja um divisor da ordem dele. Vamos supor que isso acontece. Se isso acontecer, agora a gente pode aplicar a hipótese de indução, porque olha só, eu tenho um subgrupo H que tem uma ordem estritamente menor do que a ordem de G, só que a ordem dele é maior ou igual a 2, então está dentro do ambiente onde a gente está trabalhando, e eu tenho um divisor primo dele. Então, pela hipótese de indução, existe, vou chamar aqui de y pertencente a H com ordem de y igual a P.
Agora, em particular, esse Y que está em H é um subgrupo de G. O Y está em G também. Logo, o Y é um elemento de G que tem ordem P. Que é o que eu quero provar. Então, esse caso, ok. Então, a gente pode supor, a outra possibilidade que existe é a gente trabalhar na hipótese que o P não divide a cardinalidade de H. Certo? A gente tem que trabalhar em cima dessa hipótese. Bom, pelo teorema de Lagrange, isso aqui acontece. Ó. A ordem de G é igual a ordem de H vezes a ordem do grupo quociente de G por H. Aí você pode perguntar, poxa, mas em nenhum momento a gente mostrou que esse H é normal, né? Mas a gente já tem isso pela hipótese, porque a gente está trabalhando num grupo abeliano. E num grupo abeliano, todo subgrupo é normal. Então aqui tem uma importância, nesse momento pelo menos, de trabalhar com essa hipótese do grupo ser abeliano. Que nesse caso, todo subgrupo é normal. Então, como isso daqui acontece e o P divide a ordem de G, essa é a hipótese, e não divide, deixa eu até colocar uma vírgula aqui porque tem mais coisa, né? E não divide a ordem de H, lembra que um número primo, se ele divide um produto, ele tem que dividir um dos dois. Agora, se ele não divide a ordem de H, é porque ele tem que dividir a ordem desse grupo quociente. Tá? Então, como essas coisas acontecem e o P é primo, deixa eu colocar entre parênteses aqui para a gente ficar o mais claro possível. Então, o P divide necessariamente a ordem do grupo quociente. Certo? P divide a ordem do grupo quociente. Só frisar, né, que como G é abeliano, então H é normal em G e podemos então considerar o grupo quociente G por H. Agora o que acontece? Como esse H ele tem ordem maior que 1, isso aqui acontece. Ó. Como a ordem de H é maior que 1, então a ordem desse grupo quociente, que pelo teorema de Lagrange é isso daqui, ó, é a ordem de G dividido pela ordem de H, isso aqui é estritamente menor que G. E por que isso aqui é importante? A gente tem isso e a gente tem isso daqui. Ó. Então isso significa que esse grupo quociente é um grupo que tem a ordem menor do que a ordem de G e P é um número primo que divide a ordem dele. Então a gente pode aplicar a hipótese de indução nesse grupo quociente. Então, pela hipótese de indução, o grupo quociente G por H admite um elemento que eu vou chamar de U por enquanto, um elemento U, onde a ordem de U é igual a P, certo? Lembra que a gente quer encontrar um elemento em G que tem ordem P. A gente encontrou no quociente. Agora vamos tentar driblar esse problema. Não diria um problema, né? Vamos tentar usar essa informação preliminar para obter aquilo que de fato a gente quer. Bom, se U é um elemento no grupo quociente, ele é a classe lateral à esquerda, né? A gente trabalha à esquerda, de algum elemento de G, né? Então, assim, daí existe um elemento que eu vou chamar de X em G, tal que o X, aliás, tal que U é a classe lateral de X por esse H que a gente encontrou. Esse elemento X em G, ele tem uma ordem em G, certo? Então eu vou tomar R, seja R a ordem de X. Como isso daqui acontece, ó, como U elevado a R é igual a X elevado a RH, certo? É só aplicar a potência no representante. E o X elevado a R é o elemento neutro, porque R é a ordem de X. Então isso significa o quê? Que U elevado a R é o elemento neutro do grupo quociente. Então, isso significa que a ordem de U divide R, certo? Já que R é um elemento tal que U elevado a R é o elemento neutro. Ou seja, isso significa que o P divide R, o que significa que existe, sei lá, um T natural, porque as coisas aqui são naturais, são positivas, tal que o R
T vezes P. Agora, acabou. A gente usa esse mesmo resultado que a gente usou aqui no cantinho. Como isso aqui acontece? Ó, como a ordem de x é igual a R, que é igual a T vezes P, então, o que vai acontecer? Ó? A ordem do x elevado a T, quando eu jogo o T aqui para cima, sobra só o P. Pronto. Encontramos o elemento que a gente precisava, onde o x elevado a T pertence a G, porque o T é maior ou igual a 1, né? O T é um número natural, então essa potência é um elemento de G mesmo. Tudo bem? Então encontramos. Tá? Então fechamos a demonstração do lema de Cauchy. A gente viu que em qualquer caso é possível encontrar um elemento de G com ordem exatamente P. Então o lema de Cauchy está devidamente demonstrado. Então vamos para o belíssimo primeiro teorema de Sylow, que agora sim é enunciado de maneira formal. Se a gente tem um grupo finito, onde a cardinalidade desse grupo se expressa da forma P elevado a M vezes B, onde aqui a ideia é que a fatoração de G no primo P ele atinge o maior expoente em M. Tá? E aí dizer que o maior expoente possível de P que divide a ordem de G é equivalente a dizer que a ordem de G se escreve dessa forma, onde o B já não é mais um número divisível por P. Tá? O B aqui são, digamos que a fatoração de B são os outros primos que aparecem na fatoração da ordem de G. Tá bom? Então aqui é só para formalizar a ideia de que M é a maior potência de P que divide a ordem de G. E aí a gente vai mostrar então que para cada potência de P de 0 até M, para o zero não tem graça, né? Porque o P elevado a 0 é 1, e a gente tem subgrupos, aliás, o único subgrupo de ordem 1 é o subgrupo trivial, mas a gente coloca aqui porque é verdade, né? Mas a ideia que a gente vai mostrar é que para cada potência desse P até o M, obviamente, vai existir um H subgrupo de G, tal que a ordem de H é precisamente P elevado a essa potência que a gente tomou aqui no conjunto de 0 até M. Tudo bem? Então a gente vai proceder na demonstração desse resultado também por indução na ordem de G. Tá? Então a gente vai fazer por indução na ordem de G, que a gente assume que é maior ou igual a 2, né? Porque a ordem de G igual a 1 não se escreve dessa forma, né? O P não é um divisor primo de 1. Então, por indução sobre a ordem de G maior ou igual a 2. Para a ordem de G igual a 2, assim como no caso anterior, é trivial. Para a ordem de G igual a 2, isso significa, então, que essa fatoração é dessa forma aqui, ó, 2 elevado a 1, certo? Vezes 1. Então, nesse caso, a gente tem subgrupos de ordem 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. A gente tem isso daqui, ó. O elemento neutro é um subgrupo de G. Porque nesse caso o P é igual a 2, né? Da mesma forma como a gente fez antes. Se o P divide 2, o P tem que ser igual a 2 porque o P é primo. Então, nesse caso, o elemento neutro é um subgrupo de G de ordem. Deixa eu só colocar entre parênteses aqui, é bom colocar, né? Logo, o P é igual a 2. E aqui, o elemento neutro, o subgrupo trivial é um subgrupo de ordem 2 elevado a 0, que é 1. E o próprio G é um subgrupo de G com ordem 2 elevado a 1, certo? Que é justamente o 2. Tá? Então, para o caso que a ordem de G é igual a 2, é tranquilo. Então, agora a gente vai supor, a gente vai partir para o passo indutivo. A gente vai supor, então, que a ordem de G é maior que 2 e que o resultado, a gente também vai usar o princípio, o segundo princípio de indução. Tá? Então, a gente vai supor que o resultado é verdadeiro para subgrupos, para todo grupo, né, na verdade, para todo grupo com H, né, na verdade. Eu não vou usar H não, porque eu estou usando o H aqui, o H é o cara que eu quero encontrar, né. Então, para todo grupo, sei lá, K, tal que a ordem de K é menor do que a ordem de G. Tudo bem? E aí, beleza, então vamos atacar o problema de encontrar esse grupo. E aqui a gente faz uma distinção. Então a gente tem que pegar um I qualquer, né? De 0 até M. E o nosso objetivo é encontrar um subgrupo de ordem P elevado a I. Se o I é igual a 0,
Então basta tomar o H como subgrupo gerado pelo elemento neutro. Tá? Então, esse subgrupo vai ter P elevado a 0 elementos. Então a gente pode supor que o I começa do 1. Vai de 1 até M. E aqui a gente vai dividir em alguns casos. O primeiro caso que a gente vai tratar, que é um caso mais fácil, é esse daqui. Ó. A gente vai supor que existe um subgrupo próprio, um subgrupo H, tá? Próprio DG, tal que P elevado a I é um divisor da ordem do H. Nesse caso a gente usa a hipótese de indução. Deixa eu só trocar a notação aqui, deixa eu usar uma outra letra, porque o H é o subgrupo que eu quero encontrar, né? Então, do G. Então deixa eu colocar, sei lá, existe um subgrupo L próprio de G tal que o P elevado a I divide a ordem de L. Então, pela hipótese de indução, como isso daqui acontece, ó, como aqui eu estou assumindo que a cardinalidade de L, né, a ordem de L é menor do que a ordem de G, porque eu peguei ele próprio, estou supondo que existe um cara próprio onde isso daqui acontece, então pela hipótese de indução, como o P elevado a I divide a ordem de L, então isso significa que L admite um subgrupo de ordem P elevado a I. Tá? Então pela hipótese de indução, existe H subgrupo de L com a ordem do H igual a P elevado a I. Certo? Só que se H é subgrupo de L e L é um subgrupo de G, o H é um subgrupo de G. Tá? Então logo, H é um subgrupo de G com ordem exatamente P elevado a I, que é o que eu quero encontrar. Nesse caso, ok, sem problema. Então a gente vai supor a outra alternativa. A gente vai supor então, já que se existir um subgrupo dessa forma eu consigo concluir o que a gente está propondo, a gente vai supor agora que não existe. Tá? Então a gente vai suponha que para todo L subgrupo próprio de G, tenha-se que o P elevado a I, esse I que eu estou trabalhando, não divide a ordem de L. Então, eu estou supondo que para todo subgrupo próprio isso aqui acontece. Tá? Então, assim, é negar, né? Dizer que não existe um subgrupo, L próprio de G tal que isso aqui acontece, é dizer então que para todo subgrupo próprio L de G, isso aqui não acontece. Né? O P elevado a I não divide a ordem de L. E aí, debaixo dessa hipótese, a gente vai mostrar que isso aqui acontece, então. A gente vai mostrar que, de qualquer forma, o P divide a cardinalidade do centro. E depois a gente vai ver que isso é útil para encontrar o subgrupo que a gente está querendo. Por quê? Tem duas opções, né? Se o G for abeliano, então aqui dentro dessa demonstração, né, dessa afirmação verde, se o G é abeliano, então eu já sei que o P divide a ordem de G, né? Então, o G, se o G é abeliano, o G é igual ao centro. E como o P, por hipótese, é um divisor da ordem de G, né? Pela própria decomposição de G em fatores primos, então, em particular, o P divide a ordem do centro. Tranquilo. Então, eu posso supor que o G não é abeliano. Então, suponha que G não seja abeliano. E aí, a gente vai usar a equação de classes de conjugação. Fantástico, né? Olha só onde que foi parar aquele resultado. Porque nesse caso aqui, ó, tomando T contido em G, um conjunto transversal com relação à ação de conjugação,
obtemos a equação de classes. A equação de classes de conjugação que é dada assim, ó. A cardinalidade de G, né, a ordem de G, é a cardinalidade do centro mais essa soma aqui, ó. Quando eu pego o x variando nesse conjunto transversal fora do centro, e aí esse conjunto aqui é não vazio mesmo, porque o x, porque o G ele não é abeliano, e aqui a gente pega os índices dos centralizadores desses elementos, né? Lembra que a gente provou que vale essa igualdade. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para cada x, ó, para cada x que está no conjunto transversal fora do centro, a gente, como o x não está no centro, segue que isso aqui acontece, ó. O centralizador de x não é o grupo todo. Então isso é um subgrupo próprio, certo? Deixa eu só escrever mais bonitinho aqui, ficou meio feio essa inclusão. Aqui, ó. Isso é um subgrupo próprio do G. Tá? Porque lembra que o centralizador de x é igual a G, se somente se, dizer que o centralizador é igual a G é dizer que todos os elementos de G comutam com o x, né? Então isso aqui é dizer, por exemplo, que o x está no centro. Que o x está no centro. Só que a gente está trabalhando com o x aqui fora do centro. Tá bom? Então isso significa que se o x não está no centro, então o centralizador é um subgrupo próprio de G. E aí, pela hipótese que a gente está supondo, a gente está supondo que para todo subgrupo próprio de G, o P elevado a I não divide L. Tá? Então isso aqui acontece. Ó. E por hipótese, o P elevado a I não divide a cardinalidade, né, a ordem do subgrupo dado pelo centralizador de X. Isso para qualquer X aqui fora. E aí eu afirmo para vocês que o P necessariamente tem que ser um divisor desse índice aqui, ó, do centralizador de X para todo X no conjunto transversal fora do centro. Porque olha só, de fato, se isso aqui não acontece, ó, de fato, se o P não divide o índice do centralizador para algum X pertencente ao conjunto transversal menos o centro, o que vai acontecer? Como o P é primo, isso aqui acontece. Ó. Então isso quer dizer que o máximo divisor comum entre P e esse índice do centralizador, isso aqui é 1. Tá? Justamente porque o P é primo. Né? Então, como o P não é um divisor, então o MDC entre esses dois caras vai ser 1. O que implica também, pelo fato do P ser primo, que o MDC entre essa potência P elevado a I e o índice do centralizador, isso aqui também, quantos parênteses tem aqui, né? 1, fechou, aí aqui tem um grandão, isso. Isso aqui tem que ser 1. Então esse MDC tem que ser 1. Agora olha só o que vai acontecer. Ó. Como o P elevado a I divide a ordem de G, e pelo teorema de Lagrange, a ordem de G é justamente a ordem do centralizador vezes esse índice, aí aqui a gente usa um resultado clássico de teoria dos números. Se eu tenho um elemento que divide um produto e o MDC entre esse elemento e um deles é 1, então esse cara tem que dividir o outro. Tá? Então isso aqui vai ter que implicar, como o P elevado a I divide esse produto, só que ele é primo com esse índice, então ele tem que ser um divisor desse centralizador. Então o P elevado a I divide necessariamente a ordem do centralizador de X. Só que isso é absurdo, aqui, ó, porque a gente está debaixo da hipótese de algo que em particular implica que o P elevado a I não divide esse número aqui para todo X. Então não existe um X onde isso acontece. Tá? Então isso daqui nos leva a uma contradição. Isso aqui nos leva a uma contradição. Então essa contradição nasce de supor que existe um X para o qual o P não divide esse índice. Então a conclusão é que o P divide esse índice aqui para todo X. Tá? E aí agora a gente usa a equação de classes, porque se P é um divisor de cada parte dessa soma, então ele é divisor da soma. Agora eu já sei que o P divide a ordem de G, então ele vai ter que dividir essa diferença, que é precisamente
a ordem do centro. Tá? Então, assim, continuando aqui, então, depois de provar essa afirmação verde, assim, o P divide essa soma aqui, então, ó, essa soma de índices, o índice de G, desculpa, o índice do centralizador em G, ele divide essa soma, e como o P divide a ordem de G, então ele vai dividir a diferença entre esses dois termos, né? A diferença entre a ordem de G menos essa soma toda, só que essa diferença é precisamente o centro. Opa! É precisamente o centro, então isso implica que o P divide a ordem do centro. Tá? Então essa afirmação, que é verde também, né? Poderia ter colocado de outra cor. Essa afirmação aqui está provada. Então agora a gente já sabe que P é um divisor do centro. E aí agora a gente aplica o lema de Cauchy. Porque olha só, como o P divide a ordem do centro, a gente já estabeleceu isso. E o centro é um grupo abeliano finito, porque o G é um grupo finito, então o centro é um grupo abeliano finito. Então como isso acontece? Então, pelo lema de Cauchy, deixa eu colocar o lema maiúsculo, né, porque é um resultado importante. Pelo lema de Cauchy, o centro de G admite um elemento, sei lá, Y, com a ordem de Y precisamente igual a P. Precisamente igual a P. Aí a gente vai trabalhar num quociente de novo. Só lembrando, a gente quer encontrar um subgrupo do G de ordem P elevado a I, né? Só pra gente não perder de vista o que a gente quer fazer. Aí a gente vai usar o quociente de novo, porque, olha só, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, como o Y está no centro, a gente já sabe então que o Y, o subgrupo gerado por Y, é um subgrupo do centro, né? E aí a gente já sabe que qualquer subgrupo do centro é normal no grupo todo. Então isso aqui é um subgrupo normal de G. E aí isso implica que a gente pode considerar o grupo quociente. Ó. Podemos considerar o grupo quociente G pelo subgrupo gerado por Y, certo? Ótimo. E aí a ideia nossa é tentar verificar primeiro que a ordem desse grupo quociente é estritamente menor do que a ordem de G e mostrar que ele tem uma potência adequada aí de P que divide a ordem dele para a gente poder aplicar a hipótese de indução. Então a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, pelo teorema de Lagrange, a ordem desse quociente, a ordem de G quocientada por Y, é precisamente o quociente dos números agora, né? A ordem de G dividido pela ordem de Y. E como a ordem de Y é igual a P, ó, então isso aqui é a ordem de G dividido por P, né? A ordem de Y é igual a P, a gente obteve um elemento assim. Então isso daqui é estritamente menor do que a ordem de G. Ótimo, então é uma coisa que eu preciso para aplicar a hipótese de indução, né? Ter um grupo com a ordem estritamente menor do que a ordem de G. E além disso, a gente consegue mostrar que o P elevado a I-1 é um divisor dessa ordem, porque isso aí é bem fácil. Porque note que a ordem desse quociente, eu vou aproveitar a conta feita até aqui, ó, é a ordem de G dividido por P. Agora a ordem de G é P elevado a M vezes B sobre P, que é P elevado a M menos 1 vezes B. E como o I menos 1 pertence a esse conjunto aqui, ó, lembra que eu estou considerando o I de 1 até M agora, né? Então o I menos 1 vai de 0 até o M menos 1. Então isso aqui implica, como o I menos 1 é no máximo o M menos 1, então o P elevado a I menos 1 divide a ordem do quociente. Certo? Divide a ordem desse quociente. Tá? E aí, pela hipótese de indução, ó, como eu tenho um grupo que tem a ordem menor do que o grupo de G, e eu tenho uma potência de P de expoente I menos 1 dividindo a ordem desse grupo, então, pela hipótese de indução,
esse grupo quociente possui um subgrupo com essa quantidade de elementos, P elevado a I menos 1. Tá? Então, por hipótese de indução, vou chamar aqui, existe... Eu vou chamar de H' por enquanto, porque o H ainda não é esse H que a gente quer. Então, existe H', subgrupo do quociente de G por Y, tal que a ordem do H' é igual a P elevado a I menos 1. Tá? Aí, como é que a gente vai fazer para tentar encontrar o subgrupo H de G? A gente vai considerar o morfismo quociente. Então, considere o morfismo quociente, que eu vou chamar, claro, de π, que sai do G e vai no G quocientado pelo subgrupo gerado por Y, né? Que pega X e leva na classe de X módulo o subgrupo gerado por Y. E aí o H que eu vou tomar é a imagem inversa desse H' que está aqui no grupo quociente. Então esse cara a gente vai mostrar. Então assim, a gente já sabe que a imagem inversa de qualquer subgrupo continua sendo um subgrupo. Então eu vou tomar H como sendo π a menos 1 do H', que é um subgrupo de G, certo? Que contém, né? Que contém o subgrupo gerado por Y. Então daí, na verdade, o π de H, que é o H', né? Daí o H', que é o π de H, porque π é sobrejetiva, isso é precisamente o H quocientado pelo subgrupo gerado por Y. Bom, e aqui a gente pode olhar isso aqui como um grupo quociente, porque esse subgrupo gerado por Y é normal em G, né? E aí se ele está contido em H, ele é normal em H também, sem dúvida nenhuma. Aí olha só o que acontece agora. Logo, pelo teorema de Lagrange, como o subgrupo gerado por Y é um subgrupo de H, né? Porque o H contém ele. Então, pelo teorema de Lagrange, a ordem do H é a ordem do subgrupo gerado por Y vezes a ordem desse quociente. Certo? Só que isso daqui é P, isso aqui é a ordem de Y, né? Que a gente vai ver que é P, vezes a ordem do H', né? Isso aqui é o H'. E o H' a gente conseguiu com ordem P elevado a I menos 1, né? Então isso daqui, ó, isso aqui tem ordem P, é o Y, e esse daqui tem ordem P elevado a I menos 1. E aí P vezes P elevado a I menos 1 é P elevado a I. Então encontramos, olha aqui, ó, encontramos um H subgrupo de G, tal que a ordem do H é igual a P elevado a I, que é exatamente o que a gente queria. Tudo bem? Então isso fecha a demonstração desse belíssimo resultado que é o primeiro teorema de Sylow. E aí agora a gente vai ver algumas boas e excelentes aplicações desse resultado. E um primeiro corolário do primeiro teorema de Sylow é a generalização do lema de Cauchy. A gente pode remover aquela hipótese do grupo ser abeliano, porque se eu tenho um grupo finito qualquer e P é um número natural que divide, P é um primo, né, que divide a ordem de G, então a gente consegue mostrar que ainda assim o G admite o elemento de ordem P. A demonstração agora fica muito simples, porque se P é um número primo que divide a ordem de G, então por hipótese a gente pode escrever, podemos escrever a ordem de G como sendo P elevado a M vezes B, onde B e M são naturais, e o MDC entre P e B é 1. Ou seja, o P não divide B, né? É a mesma coisa. Quando o P é primo, isso dá no mesmo. E aí, como M é maior ou igual a 1, então, pelo primeiro teorema de Sylow, primeira vez que a gente está aplicando ele, hein? Que chique. Primeiro teorema de Sylow, existe H subgrupo de G, onde a ordem de H é igual a P elevado a 1, que é P, certo? E aí, como o P é primo, esse H é cíclico, daí H é cíclico,
o subgrupo H é cíclico e portanto, e logo existe um X pertencente a H, tal que o H é o subgrupo gerado por X. Logo, portanto, se o X está em H, o X pertence a G, certo? Porque o H é um subgrupo de G. E mais, a ordem de X é precisamente a cardinalidade do subgrupo gerado por X, que é a cardinalidade de H, que é P. Aqui, ó, que é P. Então, encontramos o elemento X em G, que tem a ordem exatamente P. Tá? Então, o lema de Cauchy está generalizado agora para quaisquer grupos, inclusive os não abelianos. E aí uma nomenclatura muito importante que a gente usa, uma vez que o primeiro teorema de Sylow foi provado, se eu tiver um grupo finito e a ordem de G se escreve dessa forma, como P elevado a M vezes B, né, na hora de decompor o G como um produto de primos, ele pode ser escrito como P elevado a M vezes B, onde o P é primo e M e B são naturais, com o MDC entre P e B igual a 1, ou seja, o P não divide o B, a gente vai dizer primeiro que um P subgrupo de G é um P grupo que é um subgrupo de G. Tá? Então, dizemos que H é um P subgrupo de G se H é um P grupo, ou seja, se a ordem de H é uma potência de P, certo? Então esses são os P subgrupos. E os P subgrupos de Sylow são aqueles que, além de ser um P subgrupo, a ordem deles é a maior potência de P que divide a ordem de G. Tá? Então, além disso, dizemos que H é um P subgrupo de Sylow de G se a ordem do H, na verdade, né, se H é um subgrupo, né? Aqui a rigor eu teria que escrever isso, né? Se H é um P grupo e é um subgrupo de G, né? Tem que escrever. E H, mesmo que o nome esteja implícito, mas a gente está definindo, né? Então não pode, em definição, em matemática, não pode ter nenhuma margem para dúvidas. Então aqui, ó. Então dizemos que H é um P subgrupo de G, se H é um P grupo e é um subgrupo de G. Ou seja, se a ordem de H é uma potência de P, obviamente, pelo teorema de Lagrange, essa potência vai ter que ser menor ou igual a M. Né? E aí quando for igual a M, que é a maior potência, que divide a ordem de G, a gente chama de P subgrupo de Sylow. Então, só para retomar aqui, H é um P subgrupo de Sylow de G, se H é um subgrupo de G, e a ordem de H é a maior potência de P que divide a ordem de G. Né? Então é o P elevado a M mesmo. Tá? Aqui, deixa eu dar um destaque aqui. Isso, e aqui também. Tá? Então são terminologias importantes que a gente vai usar bastante daqui para frente, tendo em vista o que nós fizemos no primeiro teorema de Sylow. E aí um último corolário na aula de hoje, né, do primeiro teorema de Sylow, é que quando eu tenho um grupo finito e P o número natural, a gente consegue mostrar que G é um P grupo, ou seja, a ordem de G é uma potência de P, se somente se a ordem de todos os elementos de G forem potências de P. O teorema de Lagrange implica imediatamente a ida, então não tem muito o que fazer na ida, porque se a gente pega um X qualquer em G, se eu assumo que G é um P grupo, por hipótese, isso nem depende desse X, né? Por hipótese, a ordem de G é P elevado a T para algum T natural. E aí não tem jeito, né? Pelo teorema de Lagrange, a gente já sabe que a ordem de X
é um divisor de P elevado a T, e aí não tem jeito. Para dividir P elevado a T tem que ser alguma potência de P, né? Então a ordem de X tem que ser igual a P elevado a I para algum I. Pode ser o zero, não tem problema, né? O 1 divide P elevado a T, então de 0 até T. Então, em particular, dado um X qualquer, a ordem de X é uma potência de P. Isso aí nem precisava do primeiro teorema de Silo para isso. Agora a gente vai provar a volta. Para a volta, a gente sabe que a ordem de todos os elementos formam... Na verdade, a ordem de todos os elementos são potências de P. E a gente quer mostrar que a ordem do G como um todo é uma potência de P. A gente sabe que que o G é um grupo finito, né? Como é que a gente faz isso então? A primeira coisa é que, a rigor, a gente tem que eliminar a possibilidade do grupo ser trivial, tá? Então vamos supor que a ordem de G seja maior ou igual a 2. Porque senão, de fato, no grupo trivial, a ordem de X é P elevado a 0 para todo X, né? Porque só tem um elemento neutro. Mas isso não vai implicar que G é um P grupo, porque ele vai ter um elemento só. Então, a rigor, a gente tem que assumir que, pelo menos para a volta, que a ordem de G é maior ou igual a 2, mas é uma hipótese absolutamente razoável, né? Ninguém está interessado, num primeiro momento, nesse contexto, nos grupos triviais. A gente tem interesse neles sim, mas não para contar elementos, né? Isso aí a gente já sabe que ele tem um elemento só. Então, aí sim, debaixo dessa hipótese, então, eu tenho um elemento não neutro, né? Então, tome X em G, um elemento não neutro. Então, por hipótese, a ordem de X é igual a P elevado a 1L para algum L natural, ou seja, L maior ou igual a 1. Certo? Porque o L não pode ser 0, porque senão a ordem do X seria 1 e, portanto, o X seria o elemento neutro. Certo? E aí, pelo teorema de Lagrange, como o P divide... Bom, pelo teorema de Lagrange, a ordem de X divide a ordem de G, né? E como o P... Já que o L é maior ou igual a 1, eu posso afirmar, por exemplo, que o P divide G. Eu posso afirmar, que o P divide a ordem de X. Com certeza. Tá? Então, por transitividade, o P tem que ser um divisor. O P tem que ser um divisor da ordem de G. Tá? Então, se P é um divisor da ordem de G, em particular, a ordem de G pode ser decomposta da forma P elevado a M vezes B, onde o M é um número natural e é a maior potência de P que divide a ordem de G. Ou seja, esse B pode ser tomado de modo que o P não divide B. Então, assim podemos escrever ordem de G igual a P elevado a M vezes B, onde B e M são números naturais e o P não é um divisor de B, certo? Ou seja, o MDC entre esses caras é igual a 1, né? E aí, se eu quero mostrar que G é um P grupo, pessoal, se eu conseguir mostrar que esse B é igual a 1, acabou, né? Se a gente mostrar que esse B é igual a 1, fecha o nosso problema. Então, a gente vai supor por absurdo que ele não é. Então, vamos abrir uma hipótese aqui de contradição. Vamos supor por absurdo que o B é maior que 1. Se o B é maior que 1, ele admite um divisor primo, pelo teorema fundamental da aritmética, né? Então, assim, existe um Q, vou chamar de Q aqui, existe um Q natural primo, tal que o Q divide B, certo? Agora, como o P não divide B, esse Q primo que eu obtive aqui não pode ser esse P, tá? Logo, o Q é diferente de P. Agora, pelo primeiro teorema de Silo, ou pela generalização do lema de Cauchy, se você quiser, eu sei que Q divide B e o B divide a ordem de G, né? Então, como o Q divide a ordem de G, certo? Porque o Q divide B e o B divide a ordem de G, pelo teorema de Cauchy generalizado, né? Então, existe um Y em G tal que a ordem de Y é precisamente igual a Q. Só que, por hipótese, todos os elementos de G
tem ordem alguma potência de P. Tá? Então, olha só. Por hipótese, existe um, sei lá, um R natural tal que a ordem de Y é uma potência de P e eu vou usar o R para descrever essa potência, P elevado a R. Logo, isso daqui acontece, ó, a gente vai chegar numa contradição. Logo, Q é igual a P elevado a R, o que implica que P divide Q. E aí, como esses dois caras são primos, e como P e Q são primos, P e Q são primos, então o P tem que ser igual ao Q. Tá? O único divisor primo de um número primo é ele mesmo. Então P igual a Q. E isso é uma contradição. Isso é uma contradição, porque olha aqui, ó. Esse Q nós obtivemos de modo que ele é diferente. Cadê? Em algum lugar eu escrevi aqui. Aqui, ó. Q é diferente de P. Mas por outro lado a gente concluiu que eles são iguais. Tá? Então essas duas informações estão em conflitos e esse conflito nasce do fato de supor que o B é maior que 1. Então não tem como. Então a conclusão aqui é que o B tem que ser igual a 1 e, portanto, a cardinalidade do G, ou a ordem de G, né, é P elevado a M vezes 1, que é P elevado a M, o que implica, então, que G é um P-grupo. Tá? Então, uma maneira de você saber que um certo grupo G é um P-grupo isso é equivalente a dizer que todos os seus elementos têm ordem, uma potência desse primo P. Tudo bem? E aí, bom, alguns exemplos de P-grupos clássicos aqui que a gente tem, sei lá, a gente tem o Z4, né, já que isso aqui tem ordem 2 ao quadrado. A gente tem os grupos de ordem 8, né? Então, por exemplo, o Z8 tem ordem 2 elevado ao cubo. O grupo dos quatérnios tem ordem 2 elevado ao cubo. O grupo, saindo agora do primo 2, se você olhar para o Z9, isso aqui tem ordem 3 ao quadrado. Se você olhar para o outro grupo de ordem 3, quando a gente classificou, a gente tem o Z9 e o Z3, cartesiano Z3, né? Esse é um grupo abeliano não cíclico, de ordem 9 também, 3 ao quadrado. E por aí vai, né? Então, e aí, pelos teoremas de Sylow, o Z8, por exemplo, admite um subgrupo de ordem 4, de ordem 2. Aqui a gente tem um subgrupo de ordem 4, de ordem 2 também. Aqui a gente tem um subgrupo de ordem 3, com certeza, e aqui também. E por aí vai, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai destacar melhor a importância, especialmente dos chamados P-subgrupos de Sylow, que são aqueles cuja ordem atingem a maior potência do primo envolvido, que divide o grupo como um todo. A gente vai explorar isso melhor nos segundo e terceiro teoremas de Sylow. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula que fala de um tema que eu acho que não é muita ousadia dizer que esse primeiro teorema de Sylow talvez seja o principal resultado da teoria de grupos finitos, junto com o teorema de Lagrange, obviamente, né? Um complementa o outro. É claro que o teorema de Lagrange, como vocês observaram, a demonstração é bem mais simples, não exige tantas construções, não exige tanto desenvolvimento da teoria para provar ele. Agora, o teorema de Sylow, o primeiro teorema de Sylow, vocês viram que a noção da equação de classes induzidas por uma ação de grupos foi fundamental para a gente contabilizar e provar a existência de certos subgrupos. Então é fantástico isso, porque quando você olha para essas coisas, de um lado e o outro do outro, não parece que essas coisas têm uma conexão tão óbvia. De fato, eu não acho que seja mesmo óbvia, mas de qualquer forma a matemática ela é rica em nos surpreender dessa forma, né? Então por isso que a gente não se cansa, a gente que é apaixonado por isso, a gente não se cansa de ver o quanto todas essas coisas são lindas e o quanto elas são maravilhosas. Então espero que vocês tenham gostado e achado isso tudo tão maravilhoso quanto eu, e que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.